E na videoaula de hoje vamos falar sobre múmias, sim, as múmias egípcias. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender para poder falar um pouco sobre elas, do porquê que os egípcios iam lá e preservavam esses corpos. Na religião egípcia, eles acreditavam que cada corpo possuía em si duas almas, o Ka e o Ba. Uma alma corpórea, o Ba, e uma alma espiritual, o Ka. Quando a pessoa morria dentro dessa religião, acontecia o quê? O seu Ka saía do corpo e ia para o mundo dos mortos, onde ele iria ser julgado por Horus. O Ba permanecia no corpo. Essa lógica do Ba permanecer no corpo é um negócio muito importante e que vai causar uma série de reflexos. Acontece o quê? Se o Ba ficava no corpo, o corpo precisava ser preservado. Por quê? Se o Ba perdesse o corpo, onde iria viver? O Ba ia virar uma espécie de fantasma. Não era bem essa ideia que os egípcios têm da nossa ideia de fantasma, mas ele ia virar uma alma perdida, que não ia ter onde ficar, ia ficar circulando por ali e atormentando os outros. Então, o corpo tinha que ser preservado para que o Ba permanecesse bem. Eles faziam isso então só por medo de fantasmas? Não, existia uma preocupação muito grande com a alma daquela pessoa que morria. Uma das coisas fundamentais na religião egípcia era o relacionamento interpessoal. Uma pessoa solitária, uma pessoa sem ninguém que a amparasse, essa era uma pessoa que estava perdida. Os egípcios, eles não tinham uma ideia de paraíso, inferno. Não, para eles só tinha um local muito legal, que era o quê? Que era o mundo dos mortos, o mundo de Osíris, né? Se você não fosse aceito no mundo de Osíris, sua alma seria devorada pelo deus Sobek, já vou explicar como é que isso funcionava, né? E acabou, já era, não ia ter uma sobrevivência de mais nada, numa tortura eterna. A tortura eterna seria o quê? Essa alma ficar abandonada, ficar perdida, ficar sem ninguém que a tivesse amparado. Por isso era muito bom para a religião egípcia que a pessoa que para ela rezava tivesse um bom relacionamento com as pessoas à sua volta. Na cabeça dos egípcios, se a vida era boa, o pós-vida também só podia ser bom. E como funcionava esse processo de mumificação? Bom, a gente tem fontes muito legais que falam sobre isso. Uma muito importante é do historiador grego Heródoto, onde ele vai descrever o processo de mumificação, né, quando ele acabou assistindo isso aí. Outra foi de um médico egípcio chamado Imhotep. O Imhotep foi um cara que deu um azar desgraçado, porque ele era médico e ele foi tratar de uma pessoa da nobreza egípcia e não conseguiu salvá-la, essa pessoa morreu. E aí o coitado do Imhotep foi condenado a trabalhar por 1 ano na Casa dos Mortos. O que era a Casa dos Mortos? Era esse espaço onde se mumificava os corpos dos mortos. Bom, por um lado, isso foi muito positivo para o Imhotep, porque esse tempo que ele passou na Casa dos Mortos, ele aprendeu muito sobre medicina, porque ele conseguiu, analisando os corpos, descobrir o que levou à morte das pessoas e escreve um dos primeiros tratados de medicina da história da humanidade, onde ele vai relatar coisas do tipo cirurgia de extração de apêndice, como você conseguia fazer uma amputação sem que a pessoa perdesse muito sangue, entre outras coisas. O Imhotep, ele pesquisou tanto aí que ele inclusive começou a fazer algumas cirurgias no cérebro. Sim, ele deixou um livro, que eu falei, um compêndio sobre medicina, onde ele fala do que ele aprendeu na Casa dos Mortos e também coisas de experiências posteriores. Por exemplo, ele disse que uma vez pegou um paciente que era um cara muito bravo, muito nervoso, batia na mulher, chutava o cachorro, cuspia nos filhos e foi levado até o Imhotep para que o Imhotep tratasse deles. Então ele foi lá, catou o sujeito e ele descreve inclusive uma técnica de anestesia que é muito legal. Que era o quê? Ele tinha um assistente, um beduíno grandalhão, né, que amarrava o paciente numa cadeira e
pau, dava uma cacetada na cabeça dele, depois de dar uma bebida alcoólica pro sujeito. O cara desmaiava e pronto, vamos fazer cirurgia. E ele conta que abriu o crânio do sujeito, né, fez um cortezinho quadrado no crânio e cutucou com umas agulhas de bambu em pontos determinados, tapou de volta e o cara saiu muito bem, né? Ele saiu muito tranquilo, muito calmo, não brigou com mais ninguém, né? Ficou até quieto demais, ele pouco falava e de vez em quando ele soltava uns gritos meio estranhos e saía correndo, e numa dessas corridas ele caiu de um penhasco e morreu. Mas fique tranquilo, nem tudo na experiência do Imhotep são experiências negativas. Ele tem muitos relatos muito positivos de como tratar pessoas, o que vai auxiliar muito na vida e na saúde dos egípcios. Bem, então, como é que se fazia uma mumificação? O processo era muito longo, muito trabalhoso, demorava ali algumas semanas, em algum caso até talvez alguns meses ali no processo de mumificação, né? Mas que tinham vários padrões para poder cuidar disso aí. Depende de quanto era possível pagar. Obviamente, um faraó fazia o trabalho completo, enquanto uma pessoa mais pobre tinha um serviço um pouco mais simplificado. Bem, vamos lá. O trabalho que era feito na Casa dos Mortos era um trabalho muito penoso, tanto que, segundo o relato de Imhotep, depois de ter trabalhado na Casa dos Mortos por 1 ano, ele ficou 3 anos cheirando a cadáver, por mais que ele se banhasse e tentasse tirar aquela nhaca que não saía do corpo dele. Portanto, os embalsamadores, os técnicos que sabiam como embalsamar os corpos, pouco botavam a mão neles. Quem botava a mão mesmo eram pessoas condenadas ou amaldiçoadas, como era o caso do Imhotep. E qual que era o processo? Bem, primeiro você vai fazer uma limpeza do corpo, né? O corpo era lavado, aromatizado, e aí vamos retirar os órgãos internos. O que se fazia? Abrir uma incisão nas costas do cadáver, acompanhando a coluna cervical, começando da base do pescoço entre os ombros, seguindo até o final das costelas e abrindo, como se fosse um Y de ponta cabeça, né? Onde você ia ter acesso ao corpo. Esse corpo era esvaziado, né? Todos os órgãos internos eram removidos, separados e colocados numa salmoura de natrão. Alguns desses órgãos iam ser preservados e mantidos junto ao corpo, juntos de uns vasos, né? Onde tinha no topo a cabeça de uma divindade. Deixa eu mostrar para vocês como eram esses vasos. Removidos os órgãos do tronco, vão remover os órgãos da cabeça. Então, primeira preocupação, lá arrancavam os olhos da pessoa, né? No local dos olhos se colocavam pedras. Se a pessoa fosse rica, né? Pedras preciosas. Se fosse uma pessoa pobre, pedra de calcário mesmo, já estava bom. E arrancar o cérebro, mas o crânio não era aberto para arrancar o cérebro. O cérebro é arrancado pelo nariz. Pelo nariz mesmo. Se você der uma analisada no formato da sua cabeça e perceber o que você já conhece de anatomia, você vai perceber que a sua cabeça é formada por 2 grandes câmaras, né? A câmara onde está a sua boca, né? E a câmara onde está o seu cérebro. Existe uma parede interna que separa esse vão do nariz ao espaço do cérebro. Esse vão era quebrado com um gancho que era introduzido pelo nariz, quebrava esse pedaço de osso e arrancava os pedaços do cérebro com esse gancho, tirando ele pelo nariz. Esse corpo todo esvaziado era jogado numa salmoura de natrão e ficava ali por algum tempo. Qual esse tempo? Vai variar bastante do tamanho do corpo e quanto o corpo tinha de água para ser desidratado naquilo. Segundo os relatos, ele ficava nessa salmoura de natrão até ele ficar com uma cor de madeira. O que quer dizer essa cor de madeira? É meio complicado de saber, né? Porque há muito tempo ninguém mumifica uma múmia no modelo egípcio e madeira tem um bando de cor, né? Os relatos que chegaram pra gente são esses. Bom, esse corpo desidratado, ele vai ser forrado, né? Como ele vai ser forrado? Ervas aromáticas. Então você vai lá, coloca uma série de ervas e costura de volta o corpo. Bem, isso, como eu disse, se a pessoa fosse rica. Se ela fosse pobre, a solução era mais simples, né? Ao invés de ir lá, abrir o corpo, tirar os órgãos, os orifícios do corpo dele eram tapados e era introduzido pelo ânus uma solução ácida, né, que era deixada ali por algum tempo, tapado também o ânus com cera. Depois que esse tempo passou e os órgãos se dissolveram, destapava-se o ânus e esvaziava o corpo. Então não ia preservar esses órgãos naqueles vasos, como eu tinha falado. Bom, o corpo está lá, né,
todo aromatizado, né, desidratado pela salmoura de natrão, e aí o corpo vai passar a ser enfaixado, para ficar daquela forma da múmia clássica que você conhece. O que eram essas faixas que eram colocadas sobre o corpo do morto? Eram faixas de linho embebidas em resina e um tipo de perfume chamado de mirra, parece um incenso, né, que deixava o corpo perfumado. E o corpo era todo envolto nessas faixas. Ah, esqueci um detalhe importante, já fazer o adendo. Antes de enfaixar, na boca do cadáver se colocava uma moeda. Já explico o que é a moeda. Colocava a moeda e aí lá, vamos enfaixar o corpo. Então enfaixava o corpo inteiro, né? Depois de enfaixado parte por parte, inclusive dedo por dedo, ia ser colocado sobre esse corpo do morto alguma coisa que representasse quem ele era. Por exemplo, se ele era um faraó, era colocado sobre as mãos dele, cruzado sobre o peito, 2 cérebros. Você já deve ter visto um que parece um ponto de interrogação e o outro que parece um chicotinho, né? Um pedaço de madeira com uma tirinha de pano toda esfiapadinha na ponta, né? Então, esse cara segurava esses dois cérebros que era colocado sobre o peito. Sobre o rosto se colocava uma máscara mortuária, que era o quê? Era uma folha de ouro no formato do rosto da pessoa como era viva e colocada em volta da face. Colocou sobre a face e aí vem a última enfaixada, né? Que deixava essa múmia parecendo um charuto, né? Então você passava de novo faixas de linha, enrolando, formando como se fosse um grande charuto, né? Que era colocado dentro do sarcófago. Bom, o sarcófago, né, tava o corpo e esses vasos com os órgãos preservados ali junto do corpo e mais uma coisa chamada de Carta dos Mortos ou Livro dos Mortos, que tem um monte de versão, você encontra até algumas na internet aí, mas o que era isso? Era uma sequência de oração, tá? Era uma carta de apresentação da alma a Osíris, que iria julgar essa alma se ela poderia viver no mundo dos mortos ou não. Então, uma série de exclamações lá dizendo que, olha, eu fui muito bom quando eu era vivo, eu nunca prejudiquei uma viúva, eu nunca tomei nada de um órfão, eu nunca paguei de forma desonesta um empregado, e biriri, bororó, né? Aquele bando de intenções para que o Osíris julgasse ele bem e permitisse entrar no mundo dos mortos. Então tá lá, corpo, né? Vasos, livro dos mortos, fechava-se o sarcófago e levava ao túmulo. O túmulo egípcio não era simplesmente a pirâmide. A pirâmide é um dos modelos de uma das fases dos túmulos egípcios. O primeiro tipo de túmulo que tinha era um negócio chamado de mastaba. O que era mastaba? Uma simples elevação de terra quadrada, que era a representação da origem da terra, né? Segundo a mitologia egípcia, a terra era um grande oceano e desse oceano brotou uma porção de terra seca criada pelos deuses, né, onde o homem passou a viver. Então, sobre esse túmulo ficava esse monte quadrado. Bom, tá lá, o Ba tá junto do corpo. Então, o corpo vai ter que ter próximo a ele alguns objetos que eram dele quando eram vivos, para que ele se relembre dessa vida entre os vivos, né, enquanto estiver lá com o corpo preservado. Bom, dá para imaginar que muita gente pensava em roubar esses objetos. E aí aconteceu o quê? Bom, então, para evitar que roubem, vão começar a murar os túmulos. Só que quando você murava o túmulo, o que acontecia? A mastaba desaparecia. Aí alguém teve a ideia genial de fazer uma mastaba menor em cima da primeira mastaba, depois uma outra menor, uma outra menor, uma outra menor, e você fez a primeira pirâmide de degraus. Da pirâmide de degraus para essa pirâmide clássica que a gente conhece foi um pulo. O espaço dentro da pirâmide não variava muito do espaço de dentro da mastaba, que era o quê? Era basicamente uma câmara onde tinha lá o corpo do faraó ou da pessoa importante que estava lá dentro, que merecia uma pirâmide, né? Um escriba, um nobre, alguém próximo ao faraó. Bem, as pirâmides, por serem maiores e mais complexas, permitiam ali uma série de câmaras que permitiam, vez por outra, a entrada de pessoas para poder fazer cerimônias fúnebres para aquele antepassado, para aquela pessoa importante, né? Mas na base ela era basicamente uma mastaba. A pirâmide ela foi abandonada também com o tempo. Posteriormente começou a fazer túmulos cavados na rocha, né? O famoso túmulo de Tutancâmon
não é uma pirâmide, é um túmulo escavado na rocha. Então pegavam a montanha, escavava aquilo, fazia uma série de câmaras e lá colocava o corpo do faraó e fecha. Dentro do túmulo do faraó estava expressa a arte egípcia da sua forma mais grandiosa. A arte egípcia ela não era uma arte para ser vista regularmente. A arte egípcia era primordialmente uma arte religiosa. E ela estava geralmente dentro da pirâmide, dentro do túmulo ou dentro do templo. Então era uma arte para ser contemplada pelos deuses, não pelos homens, né? Então tá lá, nesse túmulo, né, tá lá o sarcófago, toda essa arte que vai falar sobre quem era a pessoa que está enterrada, e junto ao túmulo tinha um alto-relevo, uma escultura, não sei como posso chamar, mas tinha um negócio chamado de porta-K. O que era a porta-K? Era a porta através do qual passaria o K, passaria essa alma espiritual para chegar ao mundo dos mortos, né? Então existia um batente de um dos lados ali do sarcófago e uma parede, né? Não era uma porta realmente que abria, mas uma parede representando uma porta. Segundo a mitologia egípcia, quando essa pessoa estava ali enterrada, o Ba permanecia no corpo, o Ka saía do corpo e atravessava a porta K. Quando ele atravessava a porta K, ele ia dar de cara com um deus chamado de Anubis, um deus com cabeça de cão. Por que a cabeça de cão? Porque o cão é fiel e cumpre a sua função. Então o que vai acontecer? Ele vai encontrar o Anubis, e o Anubis é o barqueiro dos mortos. Sim, assim como o Caronte do mito grego, né? Então, ele encontrava o Anubis, e o Anubis ia levar ele para o mundo dos mortos atravessando um rio. Como o Anubis é um trabalhador, ele recebe um pagamento. Lembra da moeda que você colocou na boca? Esse é o pagamento para Anubis. Se o cara fosse muito rico, ia ser uma moeda de muito valor. Se o cara fosse pobre, ia ser uma moeda de pouco valor. Mas o que importava o quê? Era ter a moeda na boca. Percebe todo esse cuidado com o corpo? Percebe o trabalho que dava? Lembra que eu falei que, olha, o maior medo do egípcio era morrer sem que tivesse alguém que cuidasse dele? Egípcio morria de medo de morrer afogado, devorado por animais, crocodilos do Nilo, hipopótamos, sei lá o quê. Porque se isso acontecesse, quem ia cuidar do seu corpo? Quem ia chorar por ele? Quem ia preparar o corpo? Tudo isso contava muito, né, para poder ter uma boa passagem lá junto de Osíris. Se ele não tivesse a moeda, como ele ia chegar diante de Osíris? Vamos lá, o cara pagou Anubis, chegou lá no mundo dos mortos, encontrou Osíris. Lá ele vai ser julgado. Quando ele chegava diante de Osíris, né, entregava a ele o livro dos mortos, sua carta de intenções, onde mostrava o quanto ele era uma pessoa boa. Mas Osíris é um cara esperto e não se deixa enganar. O que ele fazia então? Ele fazia um teste para saber se a pessoa realmente era uma pessoa pura. E fazia o quê? Arrancava o coração da alma e colocava numa balança de pratos. De um lado estava o coração, do outro lado ele pegava uma pena do seu filho Horus, que é um deus falcão, né? Então pensa, pluma de falcão, algo extremamente leve para não fazer barulho, né? Então, de um lado o coração, do outro lado essa pluma do falcão, Osíris é o deus do mundo dos mortos. Colocava lá, se o coração não fosse um coração puro, se o coração carregasse pecados, carregasse culpas, ia ser um coração pesado. O coração pesava, mais do que a pena, esse indivíduo era entregue ao deus Sobek, um deus com cabeça de crocodilo que devorava a alma. Se o coração fosse um coração puro, seria um coração leve, mais leve do que a pluma, né? É mais leve que a pluma, pode entrar e vai passar agora a conviver com os deuses, conviver com seus antepassados e viver feliz para sempre. Percebe então? Não tem castigo. Ou você é aceito, ou você é devorado, foi devorado, acabou. Não tem mais nada, não tem mais existência. A única penitência que alguém pode ter é não ter ninguém para cuidar dele. Então, enquanto você está vivo, você tinha que montar boas relações, você tinha que ser uma pessoa amistosa, você tinha que ser uma pessoa solidária. Só assim você ia ter quem cuidasse de você após a sua morte. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Diz a sua opinião, diz a sua questão. Fala porque gostou, fala porque não gostou. Isso vai fazer o canal melhorar cada vez mais. Essa foi a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.